Olá, gente! Nessa aula nós vamos trabalhar aí com intervalos reais. Meu objetivo é mostrar para vocês os principais tipos de intervalos, que são eles: o intervalo fechado, o intervalo aberto, o intervalo semiaberto e o intervalo infinito. E ainda vou mostrar para vocês como representar estes intervalos geometricamente, né, através de uma reta numérica. Ainda vou mostrar como representar através de colchetes e, por fim, vou mostrar como representar através de uma propriedade característica. Tá joia? Ok, então vamos aqui ao primeiro caso, intervalo fechado. Eu fiz um exemplo. No caso aqui eu tenho uma representação geométrica de um intervalo fechado. Quando você analisa, quando você olha essa representação geométrica, você deve pensar o seguinte. Você deve pensar que eu estou falando aqui de um conjunto, onde os elementos deste conjunto serão todos os números compreendidos entre 2 e 4 e, inclusive, o número 2 e o número 4. Ou seja, os extremos vão fazer parte deste conjunto ou deste intervalo. Então, esta é a característica principal de um intervalo fechado. É que os extremos também fazem parte do intervalo. Tá joia? Vamos para a representação através de colchetes. Olha só como é fácil. Você vai colocar os extremos, separado por vírgula, e aqui agora você vai fazer o seguinte. Como a bolinha é fechada no 2, você vai fechar um colchete para o 2. Como a bolinha é fechada para o 4, você vai fechar o colchete para o 4. Pronto. Esta é a representação através de colchetes para este intervalo aqui desenhado, certo? Ainda temos mais uma representação, que é a representação através de uma propriedade. Também não é difícil. Observe aqui comigo. O que você vai ter que fazer? Você vai abrir chave aqui, vai fazer o seguinte. Os números que estão entre 2 e 4, você pode chamar eles genericamente de x, ok? Todos esses números aqui que pertencem a este intervalo, vamos chamar de x. E aí você vai escrever o seguinte. Este intervalo, eles serão todos os x. Aqui você vai escrever a família desses elementos, desses números. No caso, estamos trabalhando com números reais. Então, você vai dizer que esses x, eles pertencem à família dos reais. E aqui você coloca o símbolo de tal que. E a partir daqui, você vai escrever aí a condição para esse x. Qual é a condição? A condição é que o x está entre 2 e 4. Então, você vai colocar o 2, vai colocar o 4 e o x está no meio dos dois, ok? Agora, basta você utilizar os sinais de desigualdade e vai escrever da seguinte forma. Observe. O 2 está à esquerda do x, então o 2 ele é menor do que x, correto? Quem está à esquerda sempre é menor do que quem está à direita. Então aqui vai ficar menor igual, porque o 2 ele pode ser também igual a x, porque o 2 faz parte do intervalo. E o x, que é todo esse pedaço aqui, ele está à esquerda do 4. Então o x ele é menor do que 4. E vou colocar o sinal de igual aqui embaixo, porque o x também pode ser igual a 4, porque a bolinha está fechada. E aqui agora é só fechar a chave. E esta é a representação através de uma propriedade. Tá joia? Ok, vamos então agora para o intervalo aberto. Qual é a característica de um intervalo aberto? A sua característica é que os extremos não vão fazer parte do intervalo, tá joia? No caso do fechado, os extremos faziam parte do intervalo. No aberto, os extremos não vão fazer parte. E para isso, nós vamos representar os extremos com uma bolinha aberta, justamente para indicar este fato, tá bom? A representação através de colchete vai ser semelhante à representação aqui do intervalo fechado. A gente vai colocar os números, o 2 e o 4 separado por vírgula. Agora basta você analisar. A bolinha está aberta para o 2, então você vai fazer um colchete aberto para o 2. A bolinha está aberta para o 4, você vai colocar um colchete aberto para o 4. Tá joia? Então esta é a representação através de colchete para este intervalo. Basta agora a gente representar também através de uma propriedade. Então, semelhantemente ao caso anterior, basta a gente escrever. A gente vai abrir chave aqui, coloca o x, a gente vai dizer qual família ele pertence, que é a família dos reais. Lembrando que esse x é justamente esses elementos que estão compreendidos entre 2 e 4, ok? Então, vou até colocar aqui, o x são os elementos que estão aqui dentro. E agora você vai colocar a condição para esse x. Qual é a condição? A condição é que o x está entre o 2 e o 4. Então, você vai colocar o 2 aqui à esquerda, o x no centro e o 4 aqui no outro extremo. Pode fechar as chaves logo. E aqui agora você vai fazer o seguinte. O 2 está à esquerda do x, correto? Então, o 2 ele é menor do que x. E o x, que é esse pedaço todo, está à esquerda do 4. Então, ele é menor do que 4. Observe que aqui nós não vamos colocar o sinalzinho de igualdade aqui embaixo. Por quê? Porque o 2 ele não pertence ao intervalo e nem o 4 pertence ao intervalo. Tá joia? Muito bem, agora vamos ver aí
os dois últimos casos, que é um intervalo semiaberto e um intervalo infinito, tá joia? Então vamos lá. Ok, olha só aqui agora. Intervalo semiaberto. O intervalo semiaberto, como o nome diz, ele vai ter um extremo fechado e um extremo aberto, ok? Então, por exemplo, eu escolhi aqui deixar o extremo à esquerda fechado e o extremo à direita aberto. Mas poderia ser o contrário também, esse poderia ser aberto e esse fechado. Continuaria sendo o intervalo semiaberto, tá joia? Então, a característica dele é que um é fechado e o outro é aberto. Vamos lá para a representação através de colchetes. Então, olha só como é que vai ficar. Você vai colocar os extremos, que é o 2 e o 3. Como o 2 é fechado, você vai fechar o colchete aqui para o 2. Como o 3 é aberto, você vai deixar o colchete aberto para o 3. Tá joia? Agora vamos representar através de uma propriedade. Da mesma forma como nós fizemos para os casos anteriores, nós vamos fazer para este exemplo, para este caso. Então, o que nós devemos fazer? Primeiramente, esse pedaço todo, nós vamos chamar ele genericamente de x. E aqui a gente vai escrever a família que o x pertence, é a família dos reais, tal que... Agora vem a condição. Qual é a condição? Observe que o 2 e o 3, eles são os extremos, e o x está no centro. Então você vai colocar aqui 2 aqui, 3 aqui, x no centro, fecha a chave, e agora você vai analisar. O 2 está à esquerda do x, então ele é menor. Então você vai colocar aqui, menor. Observe que o 2 pode ser igual a x, porque o 2 é fechado. Então você vai colocar um sinal de igual. Toda vez que for fechado, você coloca um sinalzinho de igual. Observe que o x está à esquerda do 3. Então x é menor do que 3. Então x menor do que 3. Como o 3 aqui é aberto, então não precisa colocar, ou melhor, não deve colocar um sinal de igual aqui. Tá joia? Esta é a representação através de uma propriedade. Então aqui a gente tem as três representações: geométrica, colchetes e através de uma propriedade. Vamos agora para o último caso, que é o intervalo infinito. Olha só, qual é a característica de um intervalo infinito? O intervalo infinito, ele vai ter um extremo, ou seja, um dos extremos dele vai estar em um número real. Por exemplo, neste caso eu tenho o número 2, porém ele não vai ter a outra extremidade. Essa outra extremidade pode estar indo para mais infinito ou pode estar indo para menos infinito, tá joia? Então vamos lá, representação através de colchetes. Deixa eu ver se dá para fazer aqui embaixo, aqui do lado. Ó, vai ficar assim, colchete fechado aqui em 2. Depois vem mais infinito aqui do lado direito. Sempre infinito nós vamos deixar colchete aberto, ok? Então tá aí. Como é que seria a representação através de uma propriedade? Observe comigo. Semelhantemente aos outros casos. A gente vai abrir chave aqui, vai colocar a família que o x pertence, que é a família dos reais. Agora a gente coloca a condição. Qual é a condição? Observe que o x é toda essa parte pintada aqui, ok? Vou até colocar aqui em cima. O x é toda essa parte. O x não está à direita do 2? Então a gente vai dizer o seguinte, que o x ele vai ser maior do que o 2. Ou também você pode escrever que o 2 ele é menor, como ele está à esquerda, o 2 é menor do que x. Tanto faz. Eu vou escrever assim, ó, o x, pelo fato dele estar à direita do 2, o x é maior do que 2. Maior igual, porque o x também pode ser igual a 2, porque está fechado neste caso. Tá joia? Então esta é a representação através de uma propriedade. Vamos para o último exemplo aqui. Olha só, neste caso, este também é um intervalo infinito, porque ele tem um extremo aqui em 3 e a outra extremidade está indo para menos infinito. Então, olha só, a representação através de colchete vai ficar assim. Vai ficar aberto aqui, começa em menos infinito, então aberto em menos infinito. E aberto em 3. Bolinha aberta, então aberto em 3. Ok? E a representação através de uma propriedade vai ficar da seguinte forma. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar assim. X, a gente vai escrever a família, né? X pertence aos reais. Tá ok. Agora vem a condição. Observe que o x está à esquerda do 3. Então o x ele é menor. Quem está à esquerda é menor. X é menor do que 3. Então é só escrever. X menor do que 3 e fecha chaves. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.